Então, o programa para formação e crescimento e organização de igreja, ele passa, né, por esses processos, por algum desses processos. E nós falamos bastante disso na questão do planejamento. Então, tudo começa com uma meta. Né? Então, tudo começa com uma meta. O que é a meta? Não é simplesmente uma meta numérica, mas a meta é a localidade. Onde é que eu vou iniciar esse projeto? Né? Que projeto? O projeto de plantação de uma igreja. Ou seja, uma igreja madura. Esse é o nosso alvo, a nossa meta. Ok? Beleza? Então, se eu estou em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, quero plantar uma igreja numa zona rural, quero fazer uma igreja, eu quero iniciar um projeto numa zona rural. Qual é a minha meta? É que naquela localidade tem uma igreja madura. Deu para entender isso aí? Então a meta missionária sempre vai ser o estabelecimento da igreja, certo? Se uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 10, a comunidade inteira, enfim, né? Mas é alcançar o estágio de uma igreja madura. Gálatas 4,19 nos traz aí, né? São pessoas maduras, com uma doutrina equilibrada, com irmãos que estão em comunhão, com uma liderança unida, né? Com capacidade reprodutiva, né? Ou seja, de gerar novas igrejas, com sustento, né, dos obreiros que estão envolvidos no projeto e que estão envolvidas no projeto de envio de novos missionários. Então esse é o alvo, é a meta. Ok? Então essa é a nossa meta. Vou para o sertão do Piauí, para a cidade de Santa Cruz dos Milagres. Você vai fazer o que lá, meu filho? Qual é a sua meta? A minha meta é que naquela cidade eu tenha uma igreja madura. Essa é a minha meta. Ok, então nós temos uma meta. A meta é a plantação de igrejas, certo? E aí nós temos objetivos e nós temos então atividades para serem desenvolvidas nesse processo, para alcançar a minha meta. Tá? Então aqui a gente está montando um programa, tá, para formação, crescimento e organização de igrejas, seja em comunidades rurais, urbanas, seja onde for. Tá? Então nós temos uma meta, igreja madura. Nós temos objetivos claros, né? E nós temos também um período de tempo, que vai, como nós falamos aqui no slide anterior, vai variar muito de localidade para localidade, de canto para canto, né? De contexto para contexto. Então nós temos objetivos, nós temos atividades, nós temos um período, né, de tempo de ações que, se Deus assim nos abençoa, né, nos capacita, e nós somos sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos, em um bom tempo, conseguir alcançar a nossa meta, certo? Então, os objetivos, né, evangelizar é um deles, tá? Então, qual é o nosso alvo, né? O nosso objetivo no processo de evangelismo é ganhar pessoas para Cristo, tá? É ganhar pessoas para Cristo. Então, como a minha meta é plantar uma igreja, então por onde é que eu começo? Pela evangelização, certo? Então, não tem para onde correr, é evangelizar. Para fazer o quê? Ganhar pessoas para Cristo, tá? Ganhar pessoas para Cristo. Vamos lá, orar pela comunidade, orar pelas pessoas e buscar alcançá-las. Para quê? Alcançá-las para pregar o evangelho para essas pessoas. Como? Quais são as atividades que nós vamos utilizar? Visitação nos lares, cultos e reuniões nas casas, campanhas, né, as missões de curto prazo evangelísticas, cursos de evangelização, envio de mala direta, de e-mail, de WhatsApp, distribuição de folheto, impulsionamento de campanha na internet, seja como for. Mas nós vamos fazer com que o evangelho chegue até as pessoas, para que nós possamos começar ali a colher os frutos da evangelização. Quais são os frutos da evangelização, meu irmão? São pessoas convertidas em Cristo Jesus. Então, esse é um dos objetivos que nós precisamos ter para alcançar a nossa meta. O segundo é integrar essas pessoas
que foram alcançadas pelo processo de evangelização. Então, como nós temos o primeiro objetivo, a evangelização, nós temos o segundo objetivo, a integração dessas pessoas. É fundamental. Qual é o alvo? Desenvolver a comunhão entre os irmãos e novos convertidos. Vocês estão entendendo aqui esse processo? Então, onde é que está a missão de curto prazo nesses dois objetivos? Está no processo da evangelização, do evangelizar. Então, não adianta você esperar de um processo de evangelização aquilo que é de um processo de integração. Então, aquelas pessoas que combatem a missão de curto prazo, elas reclamam porque não tem, aleluia, não tem frutos contínuos, né? Então, quem combate a missão de curto prazo, as ações de evangelização, elas reclamam por quê? Porque não tem ali, como é que se diz? Resultados, né, ou frutos já palpáveis, né? Mas só que isso é fruto da integração e não da evangelização. Vocês estão entendendo esse processo? Então não vamos esperar de um pé de caju coco, porque não vai dar certo. Então, se o nosso objetivo é evangelizar, qual é o nosso alvo? É ganhar pessoas para Cristo. Acabou-se. Ganhei 50 pessoas para Cristo. Show de bola. Você cumpriu com o seu objetivo. Agora vamos para o outro. Qual é o outro? É integrar. Aí, meu filho, vamos desenvolver a comunhão entre essas pessoas. Como é que isso vai acontecer? Reunião de comunhão, retiros espirituais, passeios, acampamentos de novos convertidos, estudo bíblico, reuniões, galinhada, comer um peba, um bode assado, seja lá como for. Não importa como esse processo de integração ele vai acontecer. Mas ele é fruto de um processo de evangelização. Então nós, quando formos iniciar o nosso programa de plantação de igrejas, não vamos achar que de uma campanha de evangelização nós vamos ter um presbítero, nós vamos ter um diácono, nós vamos ter um pastor, nós vamos ter um missionário. Isso é fruto da integração, do acompanhamento dessas pessoas, da comunhão que elas vão ter. Que vem a formação como terceiro objetivo. Qual é o nosso alvo nessa etapa? Doutrinar aquelas pessoas que foram integradas a viver com Jesus e fazer novos discípulos. Então vamos lá. Minha meta é plantar uma igreja na comunidade chamada Lameirão. Ok. Então eu vou alcançar essa comunidade Lameirão que não tem crente nenhum lá. Então o que é que eu vou fazer? Missionário, Bela Guarda, você podia trazer uma equipe para cá para a gente fazer uma campanha de evangelização? Vamos lá, estamos juntos. Leva a equipe para lá. Faz um trabalho de evangelização, pregando o evangelho de casa em casa, pessoa a pessoa, em todos os lugares que for possível, alcança todas as pessoas. Prega o evangelho para todas elas. Terminou o processo, eu vou bater nas suas costas e dizer, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade da gente contribuir com a evangelização. Está aqui o nome, a relação das pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. Que Deus agora possa te abençoar e te conduzir nesse processo. Que processo? De integração. Aí você vai atrás dessas pessoas. Você não vai atrás de crente. Você vai atrás de pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. Você vai integrar essas pessoas. Vai começar a reunir essas pessoas. Vai começar a colocar elas juntas em um lugar para poder adorarem ao nome do Senhor Jesus. Você vai começar a mobilizar essas pessoas juntos. E aí quando essas pessoas começarem a se integrar, começarem a formar vínculos de amizade, vínculos de comunhão, vínculos de adoração, aí você vai começar a formar essas pessoas. Certo? Então você vai aí, o alvo da formação é doutrinar novos convertidos e membros para viver como Jesus, né?
Então como é que eu vou fazer isso? Estudos bíblicos e doutrinários, escola dominical, culto de doutrina, né? O uso do manual, né? Esse é um manual que tem na internet, muito fácil você baixar, A Vida com Deus, que é um manualzinho que tem, né, de perguntas e respostas que você pode utilizar. Muitas denominações têm o seu próprio manual, né, a sua próprio de processo de formação. Fazer um processo de conscientização sobre dízimos e ofertas, né? Isso acontece aqui na formação, não acontece na evangelização, não. Nem acontece na integração das pessoas, acontece no processo de formação. Então nós precisamos respeitar essas etapas. Eu falando com o Pedro e a Karine, que estão lá em Monteirópolis, e quando nós começamos lá em 2018, começamos a evangelizar, aí houveram os novos convertidos, nós começamos a integrar as pessoas. E aí a gente foi integrando, reunindo ali e tal, momento de comunhão, de oração e pá. Chegou um momento que eu cheguei para Pedro e disse: Pedro, você já está trabalhando com eles, já tivemos batismo nas águas, já estamos tendo já um processo já de formação. Eu digo, vamos agora começar a trabalhar os dízimos e as ofertas com os irmãos, né? E aí ele foi dizer assim: missionário, mas será que vai dar certo e tal? O pessoal aqui, eu digo, meu irmão, não importa se eles são carentes, se eles são milionários ou como eles são. A bênção do dízimo e da oferta tem que ser dada a todos aqueles que nasceram de novo. Isso é uma bênção, não é um peso. Não é uma carga que você vai jogar sobre eles. Você tem que ensiná-los, trazer a consciência deles de que isso é uma bênção para eles. É um processo de fé, de entrega, de dedicação, de confiança no Senhor. Então, vamos trabalhar essa consciência nele. Aí começamos nesse processo de formar, começamos a conscientizá-los a respeito disso. E hoje é interessante, ele me mandou um áudio essa semana retrasada, falando de uma irmã que uma irmã lá nova convertida lá que estava nesse processo de formação, e ela dizendo assim: pastor, olha, nós temos que falar com os irmãos porque eles precisam entender a bênção que é dar o dízimo. Como é bom você poder saber que está cumprindo com o mandamento de Deus e tal. Aí ele me mandou esse áudio dizendo: olha aí, missionário, o fruto, né, desse processo de conscientização disso. É isso aí, meu filho. Nós não estamos jogando uma carga, nós estamos trazendo uma conscientização da alegria que é de você participar da obra de Deus. E você confiar no Senhor com os seus recursos, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Não importa se é o dízimo do Bolsa Família, do Bolsa Escola, se é o dízimo do auxílio emergencial. Não importa, meu amigo. Você crê que aquilo ali é Deus quem está proporcionando para você? Creio. Então, oferte, dizime a Deus, né, com gratidão e com louvor ao Senhor. Então, esse processo de formação, ele vem seguido do processo de integração. E aí você começa, então, a partir daí, a capacitá-los e organizá-los de uma forma mais objetiva, né? Então, quais são os alvos, né, desses dois objetivos? Treinar irmãos para desenvolverem ministérios e organizar, estruturar grupos de irmãos. Então, nós temos esses dois objetivos. Mas isso quando o quê? Quando nós passamos por essas etapas. Então, quando a gente começa a capacitar esses irmãos, nós vamos treinando eles, né? Nós vamos capacitando cada um deles, treinando-os para que eles possam desenvolver ministérios, liderarem grupos de oração, né? Liderarem grupos de alguma atividade, seja lá qual for, mas estarem envolvidos, né, dentro dos ministérios, né, desenvolvendo ministérios, desenvolvendo ali liderança para aqueles que vão estar à frente dos trabalhos. E isso você vai formando o corpo. Como é que eu faço isso? Cursos breves de liderança, de pregação, de ensino, para pessoas que queiram desenvolver ministérios na igreja. Então, quando é que você vai começar a ensinar para os membros, para os irmãos que estão congregando junto com você,
Quando é que você vai começar a ensinar a eles a pregar? Ah, missionário, mas o irmão ali ele não tem habilidade para pregar não. Eu digo, então ensine, meu filho. Ensine a ele. Ensine a ele a preparar um sermão. Sente com ele, ensine a ele quais são as formas de você expor a Escritura Sagrada. Comece a mostrar a eles que eles também podem pregar o Evangelho com mais desenvoltura. Mas isso você precisa capacitá-los. É você que faz isso. Então você dá cursos breves de liderança, falando sobre liderança, falando sobre a necessidade de pregar, né, de eles nos cultos também estarem compartilhando das suas experiências, compartilhando das suas vivências. E à medida que você vai capacitando eles, você vai organizando. Como? Organizando departamentos, né, na igreja, conforme for a estrutura, né, organizacional. Não existe um modelo, né, distribuindo funções, né, responsabilidades para a liderança na igreja. Então veja que o missionário ele já começa a ter pessoas que vai auxiliá-lo. Então já não fica tudo na mão do missionário e da sua esposa. Então já vai ter ali uma pessoa que pode ficar responsável pelas finanças, é o tesoureiro, né? Ainda que não seja o tesoureiro do projeto todo, mas seja o tesoureiro ali das senhoras ou dos jovens, sei lá, seja lá como for, mas comece a envolver, comece a treinar essas pessoas, né? a capacitá-las, para que aí sim a organização ela começa a acontecer, começa a se formar, e aí nós temos então pessoas capacitadas, né, com condição de estarem dando aí a continuidade, né, aos trabalhos, aos projetos, aos processos que nós vamos iniciar lá atrás no processo de evangelização. Então, o período em que tudo isso vai acontecer, eu vou dizer mais ou menos o que tem sido a nossa experiência, tá? Dentro do contexto de comunidades rurais, tá? Então isso aqui, esse período que eu vou mostrar aqui, isso aqui não é o padrão para todos os lugares, tá? Por favor. Então, isso aqui tem sido o que nós temos visto dentro dos processos entre as comunidades menos alcançadas do sertão, entre as cidades menos alcançadas do sertão. Então, esse processo de evangelizar e integrar tem durado uma média de 3 meses. Então, desde o processo da evangelização, o primeiro passo, até a integração, 3 meses. Tá? Então, isso exige um empenho. Isso exige envolvimento, dedicação. Não é você fazer o processo de evangelização agora e daqui a 2 meses voltar, não. Não é assim. Fez hoje, essa semana, o processo de evangelização, eu já entro com a integração. Na sequência e contínuo. Não é uma vez no mês, eu volto lá, e aí, irmão, como é que tá? Aí o irmão esconde a carteira de cigarro, esconde tudo, tô bem, irmão, estamos firmes, pá. Aí 1 mês depois você volta, 2 meses depois você volta. Não funciona. Não é assim. Então, o nosso processo que nós temos utilizado fizemos a campanha de evangelização agora, foi agora esses últimos 10 dias que a nossa equipe ficou lá evangelizando, criando relacionamentos, alcançando essas pessoas, foi. Pronto, pois a partir de agora nós vamos ter aí 3 meses de integração. Integrando essas pessoas, acompanhando, visitando, não falando negócio de nada de formação de igreja, de templo, de batismo. Não, agora não, calma, vamos começar a integrar essas pessoas. Se relacionar, apresentar fulano a ciclano, criando ali um relacionamento, e vai trabalhando aquilo ali. Posso fazer um estudo bíblico na sua casa? Pode, faz um estudo bíblico lá, e vai trabalhando essa integração. 3 meses. 3 meses, meu irmão. Você pensa assim, 3 meses é pouco tempo. É pouco tempo para você fazer uma ação de integração por mês. Aí é pouco, porque você só faz 3. 2, você só faz 6. Mas se você faz
diariamente com um, com o outro, envolvido na comunidade. Mas aí a pessoa tem que estar lá o tempo todo, aí a pessoa vai ter que estar lá envolvida direto no projeto, aí o negócio é cansativo. Meu filho, plantação de igreja não é assim não. Não é negocinho que você aluga o salão, bota as cadeiras, é mais fácil, né? Agora, gerar no coração das pessoas um evangelho, gerar no coração das pessoas a imagem de Cristo, meu filho, aí é dores. Aí a gente precisa, né, se dedicar, nós precisamos investir 3 meses investindo, visitando, expulsando demônio, briga, separando briga de vizinho, briga de cabo ali que você está tentando congregar ali, mas um é brigado com o outro, intrigado, e lá vai, dentro das comunidades rurais é só o que tem, e você está ali integrando essas pessoas. É um processo. O processo, aí você, depois de 3 meses, você já tem ali 2 pessoas, 3, 4, 5, que já estão caminhando junto. Então, daquele bolo todo, 50, 100, né, você está ali com 4, 5, 3, 2, 1, não importa. Mas você já está integrando alguém. A igreja já está brotando naquele lugar. Está entendendo, meus irmãos? Já está ali. A média de pessoas que congregam, formam, são capacitadas, caminham, depois de uma ação evangelística, é uma média de 10 a 20% das pessoas que foram alcançadas, né, que entregaram a vida a Jesus. Então, se nós vamos ali para uma comunidade e 50 pessoas decidem por Jesus, né, entregam ali a sua vida a Jesus, fazem uma confissão verbal, né, de que creem em Jesus, 10%, 5 pessoas, depois desse processo, vão estar caminhando integrado. E o restante, missionário, estão por lá. Uma hora vai dar certo. Uma hora chega. Ou talvez não sei. Mas você tem um grupo ali de pessoas. Você já está integrando algumas pessoas. Então, durante 3 meses, você consegue integrar algumas pessoas. Aí você entra num processo de formação. Aí, é 8 meses. Aí o negócio já muda de tom. Você vai trabalhar já agora com esses irmãos que estão integrados, doutrinas. Você vai trabalhar com eles já responsabilidades. Você já vai trabalhar com eles momentos específicos de reunião para falarem sobre doutrina, para orarem, para poder terem momentos de pregação, de ceia, de batismo. Então você já vai formando essas pessoas aí 8 meses. 8 meses, dia a dia, trabalhando. Vai levando, ensinando a palavra de Deus. De 1 a 2 anos, meus irmãos, nesse processo, você vai conseguir aí ter irmãos que, se você morrer naquele dia, eles vão dar continuidade ao trabalho que foi iniciado lá. Pode ter certeza disso. Talvez você não tenha ali o pastor consagrado, com seminário, com toda aquela carga doutrinária que você tem. Talvez não tenha. Mas pode ter certeza que nesse prazo de 1 a 2 anos, se você cumprir com essas etapas, se você respeitar cada objetivo, trabalhar cada atividade, você vai ter ali um grupo de irmãos fortalecidos e estruturados para darem continuidade do trabalho, independente de você. Independente de você. Mas eu acho que não. Então morra para você ver. Talvez não veja, né, lá da glória. Mas saia, vá para outro lugar e volte depois de algum tempo. Tem, meus irmãos, tem. Porque Deus, ele vai dando crescimento. Mas nós precisamos respeitar os processos, as etapas. Nós precisamos desse planejamento, de um planejamento. Não é fazer as coisas ao que Deus dará, não. De qualquer forma. Nós temos falado isso desde o primeiro dia. Planejamento é fundamental. Planejamento é fundamental. Isso aqui é um plano. Com metas, com objetivos, com atividades, com período para você avaliar, né? Então, se você chega a 3 meses
e você ainda não conseguiu integrar ninguém, opa, peraí, vamos avaliar aqui o que é que está acontecendo. Deu 2 meses, ainda não tem ninguém integrado, opa, então vamos mudar a estratégia. Estamos precisando ajustar isso aqui. Porque se não está tendo resultado, vamos mudar. E isso para o nosso contexto aqui, para o contexto rural, para o contexto que nós estamos propondo falar aqui em nossas aulas. Se você for querer pegar esse mesmo programa e aplicar para uma missão transcultural para outra nação, aí já é outra história completamente diferente. Completamente diferente. Aí só o processo para evangelizar e integrar vai durar em média aí de 2, 3, 4 anos. Anos. Só as 2 primeiras etapas. Porque para evangelizar, você precisa conhecer a língua, você precisa conhecer a cultura para poder apresentar o evangelho. Aí se você não souber a língua do grupo, você vai ter que aprender a língua. Aí só aí já vai uns 2 anos. E aí você vai aprender a cultura. Para você começar a evangelizar. Para você ter os primeiros convertidos. E começar a integrar esse povo. Então aí vai 2, 3, 4 anos para você começar a fazer isso aí. Esses 2 primeiros objetivos. 5, 6, forma. 7, 8, capacita, meu amigo. Aí o processo vai. Depende muito de lugar para lugar. No sertão, em localidades não alcançadas, né, comunidades rurais, cidades pequenas, pouco evangelizadas, pouco alcançadas, na verdade, não evangelizadas, às vezes é muito evangelizada, mas não consegue ter um alcance, né? Pouco alcançadas. Esse tem sido o tempo que nós temos visto para o alcance desses objetivos. Isso se nós seguirmos, né, o passo a passo, a caminhada direitinho, respeitando cada etapa e cada processo, certo? Então, o início das coisas que nós vamos fazer vai falar muito forte aonde é que nós vamos chegar. Né? Então, numa maratona, se você inicia correndo muito, você provavelmente não vai chegar no final. Então, a forma como você inicia fala muito da forma como nós vamos chegar ao final. Então, é importante nós seguirmos essas etapas, para que o objetivo, a meta, seja alcançada. Então, olhe para o espaço de tempo e não simplesmente para o agora. Ah, não, vou aproveitar agora, vou fazer agora, isso aqui tudo agora, porque agora. Não, não dá certo. Tudo tem o seu tempo. E nós precisamos respeitá-lo, porque ele não perdoa ninguém. Então, Paulo inicia sua caminhada com um relacionamento profundo e claro com Jesus. Olha só o início. O relacionamento profundo com Jesus. As conversões, a integração que está acontecendo na comunidade onde você está trabalhando para a plantação, ela tem sido um relacionamento ou uma experiência profunda e clara com Jesus, ou é algo muito subjetivo? Né? Então, é importante a gente observar isso aí. Esse relacionamento vai nortear toda a vida e trabalho a partir dali da frente. Então, veja que a primeira experiência de Paulo norteou ele todas as ações que ele ia fazer. Não adiantava ninguém chegar para ele e dizer que Jesus não era o Filho de Deus. Ele teve uma experiência clara e profunda de que Jesus é o Filho de Deus. Acabou-se. Não adianta, você pode falar, espernear, chicotear, bater, virar, fazer o que for. Eu falando com meu filho ontem sobre aquela questão de Apocalipse com Davi, e ele perguntou, ele disse, papai, mas e aí? Aí se a gente negar, a gente morre, né? Ele falando sobre a questão da tribulação. E aí eu disse, meu filho, se caso chegue esse momento pra gente, imagine, você quer negar a Jesus para viver 10, 15 ou 20 anos aqui na Terra e perder a salvação eterna, ou você quer estar eternamente com Deus? Ele disse, eu prefiro muito mais estar eternamente com Deus do que vivendo aqui 10, 20 anos aqui na Terra. Então imagine se no futuro ele se encontra em uma situação onde a sua vida está em perigo e ele é confrontado entre escolher a vida nessa terra ou a vida com Cristo. Qual é que você acha que ele vai escolher? Porque a experiência dele tem sido clara, tem sido profunda. Ele tem visto Deus trabalhar na vida dele. Então Paulo percebeu o propósito, o próprio Jesus, Paulo recebeu do próprio Jesus o Evangelho, mas isso não isentou ele do ensino do discipulado com Barnabé. É interessante isso.
Ele recebeu do próprio Jesus os ensinamentos, mas precisou caminhar, sendo discipulado, sendo ensinado, sendo encaminhado. Precisou do corpo, porque sozinho não adianta. O corpo é feito de membros e não de uma única pessoa, né? Então isso é importante nós observarmos. Então, na vida de Paulo, esse processo foi muito claro, né? Paulo, junto com Barnabé, inicia uma grande obra entre a igreja local, ou seja, na igreja local. Então, às vezes a gente acha que pode ser bênção longe, sem ser bênção aqui onde nós estamos. Isso aqui geralmente é uma desculpa que muitas pessoas têm e muitos argumentos também, né? Quando o cara quer ir para a África, mas o cara não evangeliza nem na comunidade aqui onde ele está, né? Meu amigo, se você não evangeliza aqui, lá você não vai evangelizar não. Se você não tem disponibilidade para servir a Deus aqui, lá na hora no meio do estreito, aí é que você não vai, né? Então, a gente vê a disposição de Paulo com Barnabé em servir a Deus no evangelismo, na obra, na pregação, antes mesmo de serem enviados, né? Então, eles serviam, oravam, jejuavam, ou seja, eles tinham práticas, né, diárias. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando, na vida de Paulo, estão dentro daqueles processos de evangelismo, de alcance, de integração. Eu espero que vocês estejam conseguindo perceber isso, né? Então, todo aquele processo que nós falamos anteriormente, eu estou mostrando aqui na vida de Paulo, né? Então, eles oravam, serviam juntos, jejuavam juntos, clamavam a Deus pelos mesmos propósitos juntos, ou seja, eles estavam integrados, eles estavam ali em crescimento. O Espírito Santo os guiava em direção a seguir, né? Ou seja, para ir, a avançar, a ir adiante, a continuar a pregando, a continuar a falar, a continuar a avançar, não somente aqui, mas também um pouco mais ali à frente. Então o Espírito de Deus vai consolidando todos aqueles processos que nós iniciamos e que são extraídos aqui da vida e da experiência do apóstolo Paulo. Ele era obediente à voz do Espírito Santo de Deus, né? Não eram simplesmente os processos institucionais colocados acima da vontade do Espírito Santo de Deus, né? Então, isso é interessante. O Espírito, ele conduz. Então, imagina, você está iniciando um processo de integração, de capacitação dos irmãos ali naquela comunidade rural. Aí, de repente, um irmão daquela comunidade rural sente o desejo do Espírito de ir evangelizar outra comunidade rural ali mais à frente. Aí o cara vai dizer, não, meu irmão, tenha calma. Não é assim não. Primeiro vamos organizar aqui para a gente chegar lá, né? Então a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, né? Dentro daquele processo, ver se Deus está encurtando o processo, não quebrando as etapas, não quebrando a sequência, mas encurtando os tempos para que as coisas aconteçam. Possa ser que Deus encurte o tempo para um, estenda para outro. Vai depender da percepção de cada líder, de cada missionário que vai estar desenvolvendo o projeto na comunidade rural, ou na cidade, ou no povoado, ou seja lá onde for. Então vai ter que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor pode estar nesse processo de capacitação, de integração, já querendo iniciar outro processo em outro lugar, sem esquecer do daqui, logicamente. Não é parar o daqui para começar outro do zero ali, não. Mas ter a habilidade de conduzir, né, esses trabalhos à medida que o Espírito de Deus for conduzindo, porque Ele sopra onde Ele quer, né, e não aonde nós esperamos que Ele sopre. Então é muito importante nós estarmos aí sensíveis a isso. Então devemos ter cuidado com o ativismo, pois ele pode nos cegar, né? Eles serviam, oravam e jejuavam. Então o ativismo ele é muito perigoso, né? Por isso que eu estava dizendo, às vezes você está tão ativo, né, com coisas, com atividades naquela localidade, que você deixa a percepção do Espírito Santo no que ele pode estar querendo fazer em outra localidade ali próximo.
Então nós devemos ter cuidado com o nosso ativismo, né? Muitas vezes eu me pego em um ativismo muito grande. Aí já vem, às vezes vem a Alessandra, já puxa minha orelha, às vezes o próprio Espírito Santo vem e diz, meu filho, ó, dá uma diminuída, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar ao Senhor, para poder a gente buscar a Deus, para buscar a direção, e Pai e tal, que se consagre mais, separe mais o tempo e tal. Então a gente começa a diminuir o ritmo das atividades, para quê? Para poder orar, para poder servir, para poder pregar, para poder evangelizar. Às vezes o cara que está organizando o evento, ele não tem tempo nem para ir evangelizar, né? Ele está tão envolvido no processo do ativismo e ele não se envolve no processo simples da evangelização. Não pode acontecer isso. Nós temos que estar também envolvido em todos os processos. O Espírito Santo os guia em direção, né, a seguir. Paulo é obediente à voz do Espírito Santo, aquilo que a gente falou, né, veio falando sobre isso aí. Paulo segue em busca dos perdidos, né, mas o Espírito Santo de Deus o impede de seguir. Aqui Paulo está indo, né, na dinâmica de pregar, de alcançar, de chegar e pá, mas aí chega um certo momento que o Espírito Santo diz, não, por aqui não, vamos por aqui. Né? E ele vai se deixando levar pelo Espírito Santo. A obstinação não permite que enxerguemos a vontade de Deus ou mesmo aceitá-la como verdade. Né? O que é essa obstinação? É você não aceitar a direção que o Espírito de Deus está dando. Né? Isso aí acontece muito, muito mesmo. Às vezes Deus está querendo nos conduzir para um canto, mas a nossa obstinação em querer fazer alguma coisa e fazer com que algo aconteça é tão grande que eu vou me embora dedicar aquilo ali e passo por cima, né, daquilo que Deus está querendo fazer através das nossas vidas. Então nós temos que ter cuidado com isso. O Espírito Santo revela a vontade de Deus para os seus servos. Né? Então quando nós oramos, o Espírito de Deus ele fala, né? Ele ministra ao nosso coração. Ele nos convence. Como isso vai acontecer? Não sei. Né? Cada um tem a sua experiência pessoal com o Espírito Santo. Ele habita em nós. Né? Como é que o jeito que ele fala comigo é diferente do jeito que ele fala com você. Mas uma coisa eu sei, ele fala comigo e fala com você. Basta que a gente queira ouvi-lo. Né? Então, quando um coração humilde e rendido ao Senhor ouve a voz, ele a obedece. Né? Então, quando o nosso coração está rendido ao Senhor, como o de Paulo, como respeitando o Espírito do Senhor, nós estamos dispostos a obedecê-los. E o fruto dessa obediência? Né? Em 3 semanas, Paulo e sua equipe plantam a igreja em Tessalônica. E uma nova história inicia naquele lugar. Olha o fruto da obediência. Paulo queria ir para o canto, mas não foi impedido pelo Espírito Santo. Foi conduzido para outro lugar. Nessa ação de obediência, o que é que acontece? Uma nova igreja nasce para a glória do Senhor Jesus. O evangelho de Paulo não foi até eles apenas com palavra, mas o seu evangelho também tinha poder, né? Ou seja, tinha também autoridade, tinha a ação do Espírito Santo de Deus. Não era só conhecimento, não era só palavra, mas era o poder de Deus transformando o coração daquelas pessoas. Então o início da plantação ele passa pelas palavras, pelo poder do Espírito Santo e por plena convicção. Né? Se você pegar aí 1 Tessalonicenses capítulo 1, você vai ver que a plantação ele passou desse processo aqui específico de Paulo, passou por essas etapas. A palavra era pregada pelo poder do Espírito Santo e o que é que gerava nas pessoas? Plena convicção. E a igreja? O que era que gerava na igreja? Uma fé operosa, um amor abnegado e uma firmeza da esperança. Né? Então veja, no início da plantação, quando você tem muito claro esse processo, né? Ou seja, a pregação da palavra, o poder do Espírito Santo convencendo, integrando, gerando convicção no coração daquelas pessoas que foram alcançadas, aí você tem uma igreja que é operosa na fé, que tem um amor abnegado. O que é esse amor abnegado? É aquele amor que abre mão de tudo. É aquilo que a gente estava falando do sofrimento, da luta, do sacrifício próprio. Né? Então, o amor abnegado é isso aí, é você abrir mão de tudo por amor àqueles que estão perdidos.
Né? Então, isso gera o quê? Firmeza na esperança. Né? Então, uma igreja que é firme na esperança de quê? De que Jesus vai voltar, de que Jesus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, esse fruto, né, vai ser gerado a partir da obediência. Né? Se tornaram modelos de fé e testemunho para toda aquela região. Então, veja que uma igreja que nasceu de um processo onde nem o próprio apóstolo Paulo estava entendendo que seria para essa direção, mas o Espírito de Deus os conduz para lá, gera o quê? Gera um povo, uma igreja formada por pessoas com uma fé operosa, com um amor firme e claro e com a esperança, né, firme no coração. Né? Isso é a ação, é fruto da ação da obediência do Espírito Santo de Deus.